Queens, tudo bem com vocês? Esse quadro é especial para empreendedoras, né? Para aquelas pessoas que têm negócios, especialmente que têm equipes, que têm pessoas que trabalham para você. E aqui eu vou trazer informações, conteúdos, ferramentas para facilitar essa sua vida empreendedora de maneira bem prática e às vezes também de maneira subjetiva, que a gente também precisa de um apoio nessa área. Então, o tema de hoje é gestão de pessoas não é controlar pessoas. E por que eu falo isso? Nós, Control Freak, temos, né, essa tendência a querer controlar tudo e todos. Especialmente se a gente tem um negócio, né, a gente acha que a gente tem que saber cada etapa, saber o que cada um faz em cada momento, e estar controlando, administrando o que todo mundo faz o tempo todo, controlando todos os resultados e por aí vai. E não é bem assim que funciona. Primeiro, eu gostaria que vocês entendessem a diferença entre gerir e controlar, né? Gerir pessoas não é controlar pessoas. Gerir é você prover os meios e os recursos, é montar os fluxos e você pode monitorar para que essas pessoas realizem as tarefas da forma como precisa ser realizada e que os resultados venham. E monitorar também não é controlar a pessoa, não é simplesmente ficar ali em cima, conferindo cada etapa, corrigindo nos mínimos detalhes, não é isso. Existe o jeito certo de monitorar também, e a gente vai aprender isso aqui hoje nessa aula. Mas então, como é que eu faço para gerir e monitorar sem querer controlar tudo e todos? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma ferramenta, né, do Hersey e Blanchard, que fala sobre liderança situacional. E o nome já diz, situacional. Para cada situação, você vai liderar de uma forma. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vamos lá. Esse aqui é o quadro da liderança situacional. Aqui embaixo você tem o nível de maturidade do profissional, do seu colaborador. Então, aqui do mais imaturo para o mais maduro. E aqui, nesse gráfico, você tem a forma como se relacionar, como tratar esse colaborador de acordo com o nível de maturidade dele. Esse eixo aqui é o eixo de um comportamento com foco na tarefa, né, na execução de tarefas, e aqui o foco no relacionamento. Então, se você tem um funcionário com uma maturidade muito baixa, você vai ter muito foco na tarefa e pouco foco no relacionamento. E aí, o que você precisa fazer? Você tem que determinar. Você tem que dizer exatamente o que essa pessoa precisa fazer. Você precisa passar instruções claras, um passo a passo, para que ele possa seguir e conseguir os resultados. E esta pessoa, sim, você tem que monitorar de perto, diariamente, acompanhando os resultados, corrigindo os erros e orientando essa pessoa no direcionamento que ela precisa seguir. Já aqui no segundo quadrante, você ainda tem bastante foco na tarefa, mas você também tem um maior foco no relacionamento, porque ela já tem um pouco mais de maturidade. E aí, o que você faz com essa pessoa? Você vai persuadir, você vai dar as orientações, mas vamos dizer assim, vai afrouxar um pouquinho para que essa pessoa tenha, né, uma certa amplitude para poder realizar essas tarefas. Ainda assim, você tem que acompanhar, porque essa pessoa não tem segurança de tudo que ela faz. Quando a gente passa aqui para o terceiro quadrante, né, a gente tem menos foco na tarefa e mais foco no relacionamento, porque ela já tem um nível de maturidade um pouco melhor. Então, o que você vai fazer? Compartilhar. Você vai começar a passar as tarefas de modo que essa pessoa tenha bem mais amplitude para poder executar, para poder tomar decisões, e você vai monitorar muito pouco. Essa pessoa vai vir até você, na maioria das vezes, quando ela precisar de alguma orientação. Ainda assim, ela precisa de orientação, porque ela não tem a maturidade totalmente desenvolvida. E por fim, no último quadrante, baixo foco na tarefa e baixo foco no relacionamento. Como assim? É isso mesmo, você não precisa ter tanto contato assim, não precisa monitorar tanto, não precisa dar orientações o tempo todo, porque
essa pessoa já está uma pessoa madura, ela já tem um nível de maturidade alto, então você vai delegar. Você vai dizer o que ela tem que fazer e ela vai fazer. E você só vai ver o resultado final. Caso haja alguma necessidade, ela vai vir te procurar, mas você não precisa monitorar, você não precisa ser muito contundente nas suas orientações, porque essa pessoa sabe o que ela precisa fazer. Então, essa é a forma de liderar situacionalmente. Você tem que entender em qual estágio de maturidade a pessoa da sua equipe está, para poder definir a forma como você vai liderar essa pessoa. E aí, como é que eu faço para acessar o nível de maturidade, né, das pessoas da minha equipe? Você pode fazer isso em 4 passos, tá? O primeiro é definir as competências. Quais são as competências que essa pessoa precisa para estar nessa função, para exercer essa função e para realizar essas tarefas e trazer os resultados que eu espero dela. Então, você precisa elencar qual é o rol de competências que essa pessoa precisa ter. Segundo passo é avaliar cada pessoa. Dentro das competências que você elencou, você vai fazer uma avaliação de cada uma dessas pessoas. O terceiro passo são essas pessoas se avaliarem. Né? Você vai aplicar uma autoavaliação para você poder entender como essas pessoas se enxergam. E, por fim, você vai fazer um cruzamento da avaliação com que você fez com a avaliação que a pessoa fez dela mesma, para você entender o que está consoante, o que não está. Às vezes a pessoa tem distorções em relação ao que a gente enxerga dela, o que a gente espera dela e o que ela acha dela mesma. E aí sim você vai entender que tipo de liderança você vai aplicar com essa pessoa e também como desenvolver essa pessoa. Sabendo disso, eu tenho que determinar, ou eu tenho que persuadir, ou eu tenho que compartilhar, ou eu tenho que delegar, uma coisa muito importante é não sufoque sua equipe. Por favor. Não sufoque a sua equipe. Como é que eu sufoco a minha equipe? Com desconfiança, achando que não vai fazer, não vai dar conta, não vai entregar, com cobranças desnecessárias. Por exemplo, se você está diante de uma pessoa na sua equipe que tem um nível de maturidade alto, para quem você delega alguma tarefa, se você ficar cobrando essa pessoa o tempo todo, você vai sufocar essa pessoa. É broxante você saber que tem a competência para realizar determinadas tarefas com autonomia e ter uma pessoa no seu pé ali o tempo todo. E aí? Tá fazendo isso? Tá fazendo aquilo? Como é que tá? Precisa de ajuda? Uma outra forma de você sufocar a sua equipe é fazendo joguinhos mentais, tentando jogar verde para colher maduro, para ver se a pessoa realmente está fazendo o que você acha que ela está fazendo e tudo mais. Delegando e depois se metendo, como eu falei, né, com a pessoa com nível de maturidade alto. Você delegou, ela vai fazer. A não ser que aconteça um problema, enfim. E aí você vai tratar a situação de uma forma diferente. Mas se tiver tudo dentro da normalidade, não tem por que você ficar se metendo o tempo todo, tentando influenciar o tempo todo no processo. Também corrigindo detalhes bobos, sabe? Coisas mínimas. Que você sabe que não vão fazer diferença para aquela entrega, para aquele processo, mas por querer controlar, você vai e mete o dedinho ali numa bobagem. Então, por favor, não sufoca a tua equipe. É claro que você pode vir a ter pessoas dentro da sua equipe que te causem problema. E o Conrado Adolfo, ele fala o seguinte: você tem 3% de pessoas na sua equipe que podem te ferrar, mas você tem 97% que te fazem crescer. Você vai mesmo ficar perdendo energia com esses 3%? Você tem 3 opções. Ou ficar gastando sua energia, seu tempo, cobrando essa pessoa, no pé dessa pessoa e tentando achar algum erro, alguma coisa. Ou você pode tentar administrar a situação e corrigir, realinhar essa pessoa. Ou você pode simplesmente demitir, substituir. A primeira é a pior de todas, porque você perde tempo, perde energia. Se houver possibilidade de realinhamento, ótimo, faça isso e faça rápido. Mas se não der, demita. É importante também a gente entender que você deve controlar processos. Processos existem para ser controlados, sim. Você tem etapas a cumprir, você tem métricas que são esperadas para cada processo. Você controla processos. Delegue tarefas.
Você não pode se sobrecarregar fazendo tudo, a não ser que você seja a única pessoa que saiba fazer tudo e aí tem alguma coisa errada na sua empresa, né, na sua equipe. Delegue tarefas para quem você pode delegar, dependendo lá dos níveis de maturidade que a gente já viu, e dê suporte às pessoas. Monitorar não é simplesmente cobrar resultados, mas é dar suporte, é se colocar ao lado da pessoa e falar: tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Tem alguma dúvida que eu tire em relação a determinada tarefa? Ou eu posso facilitar algum processo para você? Dê suporte. Então, controle processos, delegue tarefas, dê suporte às pessoas. E como é que eu vou gerar confiança, né, e verificar oportunidades de desenvolvimento e de amadurecimento dessas pessoas, né? Elas estão lá nos seus níveis de amadurecimento. Eu sei como lidar com cada uma delas dentro da liderança situacional. Me preocupo em não sufocar, em delegar tudo que eu posso delegar, mas delegar também implica confiança de que as coisas vão ser feitas e tudo mais. E também entender quais pessoas podem ser desenvolvidas, realinhadas e tudo mais. Então, a primeira coisa que você tem que saber para poder gerar confiança e identificar oportunidades de desenvolvimento é saber ouvir. Ouvir o que as pessoas dizem e também o que as pessoas não dizem. Linguagem corporal, né, body language, facial expressions, expressões faciais, atitudes, todo esse arcabouço de informação está aí na sua frente. Você precisa observar e precisa saber ouvir, porque aí você vai entender do que eles são feitos, entender quais são as expectativas deles e entender também se há possibilidade de desenvolvimento, se há possibilidade de alinhar, se você de fato está depositando sua confiança em pessoas que vão corresponder. Então, primeiro, saiba ouvir. Segundo ponto é saiba inspirar. O Simon Sinek fala que um verdadeiro líder inspira pessoas. E o que é inspirar pessoas, né? O que você vai inspirar nessas pessoas para que você tenha essa confiança e esse engajamento? Você vai inspirar essas pessoas a agir como donos, né, a entenderem o lado de dono do negócio, as perspectivas do dono do negócio, inspirar a cuidar dos recursos da empresa e da imagem da empresa, que é uma coisa extremamente importante. Inspirar a prezar pela qualidade e pelos clientes, pelo atendimento aos clientes, pelo resultado que são entregues aos clientes. Inspirar a criar oportunidades, a enxergar oportunidades e também trazer sugestões. E inspirar a crescer junto. Saiba inspirar as pessoas a ter a paixão pelo seu negócio como você tem. E aí sim, essas pessoas vão corresponder às suas expectativas. Saiba ouvir, saiba inspirar e, por fim, saiba contratar. Ou você aprende a contratar, ou você vai perder dinheiro para que as pessoas fiquem assistindo você fazer. Simples assim, como eu falei lá no início. Se você é a única pessoa que sabe fazer tudo, para que você tem funcionários? Para que você tem pessoas na sua equipe? Não adianta. E qual que é a regra de ouro para contratações, para você ter pessoas na sua empresa? Contrate devagar, demita rápido. Por que contrate devagar? Porque você precisa saber quem é o candidato ideal para aquela posição. Se você está precisando colocar alguém na sua equipe, é porque você não está dando conta mais ou porque surgiu aquela demanda que antes não existia, certo? Então, você não pode botar qualquer pessoa para fazer aquele serviço. Você tem que ter o candidato ideal, sabendo as competências que você precisa, técnicas e comportamentais. E aí você vai avaliar se os candidatos têm aderência a não só à vaga, à descrição funcional, mas principalmente à cultura da sua empresa. Então, contrate devagar, monte bem a vaga, faça um processo de recrutamento e seleção bem feito, que aí você tem muito mais chances de fazer uma contratação de sucesso. E no contraponto, demita rápido. Se você tem aquele funcionário lá que está te dando problema e que não tem como realinhar, ou que tem competências que não podem ser, que não consegue, precisaria ter competências que já ficou claro que ele não consegue desenvolver,
ou que não tem possibilidade de mudança, né, para o problema que está acontecendo, para a situação que ele está criando, então demita, e demita rápido, porque uma maçã podre pode estragar o cesto inteiro. E você vai estar perdendo dinheiro e perdendo seu tempo com aquela pessoa. Então, antes da gente terminar, vamos recapitular aqui. Gerir e monitorar pessoas não é a mesma coisa que controlar pessoas. Você não precisa controlar pessoas, você tem que controlar processos, né? Pessoas estão na sua equipe para serem lideradas. E você pode fazer isso de maneira situacional, e aí você vai ter, dependendo do nível de maturidade do profissional, você pode determinar pessoa de compartilhar ou delegar tarefas. A gente viu também como identificar esse nível de maturidade através das competências. Vimos também a importância de não sufocar as pessoas. Se você sabe o nível de maturidade que ela tem e a forma como você tem que liderá-la, você vai aplicar daquela forma e não vai criar situações em que você sufoque as pessoas, né? E para gerar uma situação de confiança e para que você possa identificar oportunidades de desenvolvimento dessas pessoas, até para que elas atinjam um nível de maturidade maior, você tem que saber ouvir, saber inspirar pessoas e saber contratar pessoas. Então, o nosso tema de hoje foi gerir pessoas não é controlar pessoas. O Gary Keller fala o seguinte: Great business are built one productive person at a time. Grandes negócios são construídos com uma pessoa produtiva de cada vez. Ou seja, você tem que ter pessoas, boas pessoas dentro da sua equipe que vão ajudar você a construir o teu negócio e fazer ele crescer. Então você tem que ter a pessoa certa, no lugar certo, com a motivação certa. O encontro dessas três situações vão fazer com que você construa uma grande empresa com base nas pessoas. Uma pessoa certa é uma pessoa bem selecionada, como a gente falou, que você tem que saber contratar. O lugar certo é saber adequar o nível de responsabilidade, o nível de cobrança, o nível de monitoramento com o nível de maturidade que essa pessoa tem, que você vai identificar através das competências, e com a motivação certa, que é você inspirar, é você saber ouvir e sem sufocar essa pessoa, querendo controlar tudo que ela faz, a forma como ela faz, até porque essa pessoa não é você. Então nunca, jamais espere que, a partir do momento que você tem uma equipe, que as pessoas façam as coisas exatamente igual como você faz, porque isso não vai acontecer. Cada indivíduo é um indivíduo. Ele tem um background diferente, ele tem experiências diferentes, ele tem inspirações diferentes, ele tem uma criatividade diferente. E ele vai fazer as coisas diferentes de você. Isso não quer dizer que seja pior. Muito pelo contrário, às vezes as pessoas fazem muito melhor do que a gente, porque elas são especializadas naquilo. Então confie nos profissionais. Se você fez um bom processo de contratação, se você identificou bem o nível de maturidade e sabe como liderar aquela pessoa, e se você está sempre atento, ouvindo, até mesmo que aquela pessoa não está dizendo, você com certeza vai conseguir lidar bem com aquele profissional e vai ter os resultados que você precisa, que você espera, com base no trabalho dessas pessoas. E ficamos por aqui com a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem sugerir temas, coloca lá nos comentários. E lembre-se, control freak, vocês não precisam controlar tudo para se sentirem no controle das suas vidas, dos seus negócios. Cola comigo que eu posso te ensinar como.